Olá amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar de um projetinho que já tem aí por volta de 4 anos e chama-se Jornalzinho Viagem Astral. Bom, eu nunca fui muito assim, nunca tive muita facilidade com essa questão da escrita, né? Até penso que a gente é interessante estimularmos nossas habilidades, né? E para tentar criar novas habilidades também. E quando a gente começa, nem sempre sai do jeito que a gente quer, né? Em comparação com outras pessoas que escrevem bem. Então, assim, sempre fui muito autocrítico. No entanto, que eu comecei a escrever um livro sobre viagem astral, sobre meio autobiográfico. Estou aqui, inclusive, corrigindo algumas coisas. Sempre quando eu releio, eu acabo mudando. Isso já tem pelo menos uns 2 anos, que eu lembro que foi logo, bem antes, inclusive, do início da pandemia. Mas esse projeto é bem antigo e chama-se Jornalzinho Viagem Astral, né? E trata-se de um site, né? Eu acabei criando um site, vou mostrar para vocês, abrindo aqui. Né? Então, nesse site nós temos a ideia de jornalzinho mesmo, que é algo. Quem vem lá da ficção científica, né? Existiam uns jornaizinhos que comentavam sobre os filmes. Então a ideia seria ser impresso, mas obviamente é muito complicado, né? A mídia impressa. Então é muito mais prático o PDF. Né? Então eu iniciei lá em 2017 fazendo o número 1. Né? Então, por exemplo, clicando aqui, abre o PDF e nessa época chamava-se Boletim Viagem Astral. Depois eu resolvi colocar o nome de jornalzinho, que eu acho que fica mais assim, diferenciado, né? Então, nesse daqui tem assim uma introdução, né? Esse artigo foi do professor Guilherme Falck, meu grande amigo, né? E temos aqui nesta edição uma entrevista que eu fiz com o Guilherme Falck. Inclusive, cada edição eu acabei entrevistando outras pessoas. Seguindo mais aqui, nessa edição nós temos perguntas e respostas. Eu pegava algumas perguntas do Facebook e respondia, colocava minha opinião, né? Tentava colocar aqui como uma espécie de jornalzinho mesmo. Aqui tem uma seção, né? Eu criava uma espécie de sessões, livro em foco. Então eu comentei do primeiro livro aqui, Aventuras Além do Corpo. Né? Então eu comentava minhas impressões sobre o livro e também personalidade do mês, já que no início era mensal, depois uma época eu acabei realizando esse jornalzinho de 15 em 15 dias. Então nessa personalidade eu comento sobre Robert Morrow, que foi um pioneiro nos estudos das experiências fora do corpo. Então eu comento sobre o Instituto Morrow, né? E no final tem algumas dicas de site. Aqui tem o canal do Guilherme, tem o site do IPPB. E aqui termina então esta primeira edição, né? E foram várias edições, alguns artigos que eu escrevi também. Por exemplo, nessa número 4 eu coloquei aqui um artigo sobre volitação extrafísica, né? A questão de voar fora do corpo. Então eu escrevi essa parte. Aqui eu peguei uma entrevista com Wagner Borges. Aqui eu tenho a parte de sessão de perguntas e respostas, outro livro e tal. E assim vai. Nessa edição eu já comecei a falar de filmes. Então eu chamei essa sessão de Cine Astral. Dicas de filmes relacionados com espiritualidade, com viagem astral, né? Então aqui eu peguei os outros e comento então sobre os filmes. Lembra muito mesmo a questão de jornalzinho, né? Aí eu comecei a colocar também uma sessão de reflexões de algumas frases de livros que eu leio e tal. E
seguindo então, vamos pegar lá em cima, por exemplo, a última versão, a edição, né, número 18. Então nessa edição, por exemplo, eu tenho esse artigo aqui, o que significa essa tal de lucidez, né? E aí, neste caso, a dica de livros, um livro aqui da Sociedade Teosófica, Auxiliares Invisíveis. E comecei a fazer algumas tirinhas também, né? O jornal geralmente tem tirinhas. Então essas são tirinhas, né, de fundo espiritualista, né? Então foi assim uma grande aventura, né, nessa parte de tirinhas também. Dica de filmes, né? Alguns textos. Comecei a criar essa seção Textos para Refletir. Esse daqui é do meu grande amigo Luiz Roberto Matos. Vamos ver. Então a ideia é esta, né? Dicas da web, colocando aqui o programa Visão Espiritual, que está no Spotify, inclusive, do meu amigo Luiz Roberto Matos. Texto para refletir, aqui de Annie Besant. E até colocava aqui, né, o link já para ver as edições, né, todas as edições. Então o link do site do jornalzinho é www.alexeibueno.com.br/viagem astral. Então aqui eu tenho todas as edições, né? Então é possível baixar essas edições, todas aqui organizadas em ordem de numeração. Então tem algumas bem interessantes, assim, por exemplo, essa daqui eu falo sobre as dimensões de manifestação. Então são temáticas não apenas relacionadas com viagem astral, mas também espiritualidade, até mesmo algumas questões da física, né, que eu gosto bastante, sempre com dicas de livro. Então é algo bem interessante. Por exemplo, reflexões filosóficas. Aqui eu tenho uma reflexão sobre Descartes, sobre a multidimensionalidade na física moderna. Esse daqui, uma autoanálise, o que sou. Esse outro artigo sobre o estado vibracional. Esse outro sobre nossos corpos, sobre o cordão de prata, sobre espiritualismo universalista, né? Vamos ver aqui, então, minha iniciação na viagem astral, falo um pouco do meu início. Então acho bastante interessante, né, essas questões de ler, né, por exemplo, esse artigo, projeção astral seria um dom? Então são coisas que estimulam também a leitura. Apesar de eu ter uma crítica, de ter recebido uma crítica com relação a esse projetinho, que seria algo muito simples, né? Algo que lembraria muito o ensino médio, né? Mas pensando bem, eu dou aula de desenvolvimento de sistemas para o ensino médio, seria um prazer, né, ter quem sabe, alguns alunos meus lendo, né, sobre espiritualidade, sobre viagem astral, né, outros adolescentes. Então talvez justamente essa crítica veio a calhar para assumir essa questão da divulgação, do estímulo da leitura também para o adolescente, e de uma forma saudosista, né? Porque lá na década de 90 nós tínhamos mais essa questão de revistinha nas bancas. Quem participou de fã-clubes, como eu, de Jornada nas Estrelas, a gente recebia pelo correio, no formato de xerox mesmo, né? Tipo um jornalzinho com sessões, né, sobre o filme, sobre diversas coisas relacionadas ao fã-clube. Então é meio que nostálgico. A ideia seria ser impresso, mas é óbvio que é inviável financeiramente realizar esse tipo de projeto, né, de maneira impressa. Então hoje o acesso está bem mais
fácil, né, o acesso pela internet, um PDF, do que fazer uma versão impressa. E mesmo com essa evolução toda de internet, de YouTube, mais uma vez, é interessante a gente, de alguma forma, colocar uma outra mídia, né? Mesmo que seja PDF, onde não tenha uma facilidade de uma pesquisa, de um motor de busca, como é uma facilidade que nós temos, por exemplo, num blog, né? Mas ainda hoje, em fã-clubes, a gente tem essa questão do PDF, e é algo que eu vejo que é interessante, mesmo tendo toda essa questão de redes sociais, dessa questão da virtualidade, né? Bom, então esta é a ideia do jornalzinho Viagem Astral, né? Então, divulgando aqui este projetinho, está disponível aqui até o número 18, e vamos ver aí, conforme minha disponibilidade de tempo, a quantidade de acessos também, né? Eu vou produzindo mais jornalzinhos. Tudo que a gente faz, mesmo não tendo um retorno de acessos, né? O simples fato de você fazer, escrever algo, pesquisar para poder escrever, e já vale a pena o esforço. E por tabela a gente publica e divulga, né? Porque com certeza outras pessoas também gostam desta temática. Então eu fico por aqui, e se puderem divulgar o jornalzinho Viagem Astral, eu agradeço. O link também está na descrição desse vídeo. Então fico por aqui, até a próxima.